A paz, irmãos! Hoje nós temos mais um episódio do nosso documentário de 12 anos Plenitude. E hoje eu tenho o prazer de estar com eles aqui, nossos pastores, pastor Cleiton, pastora Vânia. Quero agradecer vocês pela participação, quero dizer que é um prazer falar com vocês hoje. E hoje a gente tem um pouquinho, né, mais para explorar, né? O pastor Cleiton, ele fala um pouquinho sobre a chegada dele ministerial, né? Vou deixar vocês se apresentarem também. Mas antes, gostaria de saber como que foi para vocês esse início na plenitude. Bom, primeiro, né, quero dizer que a honra é nossa. É um prazer estar aqui, um privilégio estar aqui, contando um pouco da nossa história ministerial, nossa chegada na plenitude. Nossa chegada na plenitude foi um pouco inusitada, né? A gente nem imaginaria que a gente poderia estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Mas assim, o Senhor, ele chegou no nosso coração com uma certeza, com uma convicção Que de que benção. a gente iria para lá para frutificar. E hoje a gente tem visto, né? Esses Deus frutos. frutificando em nossas vidas, na nossa família, frutificando na igreja. A gente tem aprendido muito, a gente tem vivido um tempo de muita qualidade. A gente foi privilegiado porque a gente chegou em um momento que a igreja estava transicionando. Então, Deus nos fez ali participar de um momento de crescimento muito grande na vida da igreja, na vida Legal. dos nossos pastores. Então, a gente é muito feliz por participar disso, né? Que benção. Olá, Mário. Um prazer estar aqui, né? Uma honra e um desafio para mim também. É, foi um divisor de águas nas Que nossas benção. vidas, no nosso ministério, na nossa família, na nossa casa, né? Temos dois momentos de história, estamos juntos há 19 anos, né? 20 anos, praticamente 19 de casado, Que e nós temos benção. fases do nosso casamento, né? A gente pode dizer que a gente está vivendo uma nova fase, um novo Que momento. benção. E como que foi, né, pastora, descobrir o chamado de vocês? Tanto num contexto pastoral, mas antes também ministerial. Como que foi isso? Então, Mari, eu vivo o ministério desde a minha infância, né? Eu vivo assim para o reino há muito tempo. Eu Eu lembro que você compartilhou uma vez que você já cantou na igreja também. Como que sim, foi isso? o cantar na igreja foi um desafio, né? Assim, de uma oportunidade que precisava de uma Aham. pessoa para cantar. Eu me descobri cantando, mas Que não assim, sou legal. cantora, né? Canta muito, canta muito. Canta assim que eu já Canta ouvi. bem. Não tinha instrumento, mas estava lá para cantar. Que Início de igreja benção. é assim, né? A gente sempre faz o que está precisando. Também já Aham. dancei, tá, Já Mari? fez de tudo um pouco no reino, De então. tudo um Que pouco. benção. E eu vivi sempre assim para o reino, né? Sempre tive muito prazer no fazer, no servir. Então, assim, eu passei por várias etapas de ministério, né? Criança, jovem, né? Quando a gente assumiu os jovens também, mulheres. Uhum, Então, assim, eu sempre tive muito prazer e muita facilidade, assim, né? O Senhor sempre me uhum. honrou com esse dom de liderar. Então, assim, para mim sempre foi um prazer e nunca foi um peso. Que Eu sempre benção. fiz com muito carinho. Que benção. E para você, pastor Cleiton, como que foi isso? Se descobrir ministerialmente? Você me falou que também já foi presbítero antes mesmo de ser pastor. Como que foi isso? Mari foi assim, foi uma surpresa de Deus. Para quem me conhece há muito tempo e me vê hoje, é assim, é meio que surreal, né? Eu era um cara, na verdade eu sou até hoje um pouco tímido, né? Tenho dificuldade para falar em público, mas eu decidi quando eu vi que Deus estava querendo me levar, né, para esse lado, né, de trabalhar com pessoas, eu procurei encarar o desafio. Legal. Para mim sempre foi desafiador falar em público, palestrar, apresentar trabalho na escola era um Uhum. desafio, mas eu decidi encarar. Eu decidi Que encarar, benção. eu decidi não me intimidar e enfrentar as dificuldades, enfrentar os meus medos. E assim, o Senhor tem me feito superar a cada dia. Tem hora que eu me vejo, que eu me olho ali falando para 500, 600 pessoas ali na plenitude, eu falo, meu Deus do céu, é Deus quem faz isso, só Só Deus quem Deus. faz isso. E ver a pastora Vânia pregando também, a Que pastora Vânia sempre benção. foi ativa no ministério, mas era assim, Por trás dos bastidores, por dos trás das Aham. câmeras. bastidores, nunca tinha pregado, né? E hoje eu vejo se cumprindo aquilo que Deus falou, né? Que a gente seria pastores e iríamos pregar. Então, Deus nos surpreendeu e nos Que surpreende benção. a cada dia.
nessa parte, Mara, da chegada no Ministério Plenitude, é engraçado porque a gente nunca tinha planejado, nunca tinha pensado isso. Mesmo eles sendo nossos pastores, não por nada, assim, por eles, mas assim, nunca tinha passado pela nossa cabeça, né? Ah, vamos para a Plenitude. Nem desde quando ele saiu e não passava. E a gente estava num momento de transição de ministério, né? Onde a gente percebeu que o nosso tempo tinha findado ali onde a gente estava, né? E a gente foi para um outro ministério em Laranjeiras, né? Igual o pastor falou. E ali eu senti que ele não estava bem, né? E assim, a gente vê esse pastor Cleito de hoje, e eu já vivi um pastor Cleito de antigamente, que a gente pode dizer que era um perdido na casa do pai, né? Então era muito ativa e ele não, ele ficava na mesa de som, porque da mesa de som ele já ficava na calçada, já tinha aquele disfarce ali, né? Estava escondido, Estava né? escondido, assim, cantava, né? Exercia, mas não tinha essa entrega, não tinha essa busca. Então, assim, quando encerrou esse ciclo nosso nesse ministério, que a gente fazia parte de mais de 20 anos, desde o início da história da igreja também, eu percebi que ele não estava bem. E eu tive essa sensibilidade, né? Assim, eu estava muito... para mim, estava confortável, estava na nossa zona de conforto. Para mim, eu ficaria ali mais 20, mais 10, até o Senhor nos arrancar de lá. Mas eu fui muito sensível em perceber que ele não estava bem. Então, eu falei assim, o que adianta, né? Eu persistir aqui, continuar vendo que ele pode se perder, né? Então, a gente mudou também de ministério depois. E, assim... pelo entusiasmo nele, pela expectativa, pelo aquele primeiro amor que estava nele, né, que tinha reacendido, eu percebi que ele também não estava bem. Aí ele até usou assim uma frase para mim, assim, por mim, eu ia para a Plenitude ajudar o pastor David. Né? Foi só essa frase que ele falou assim, por mim, o meu coração, eu iria para lá para ajudar o pastor David. Aí eu falei, aí, né, o senhor trabalhou. Aí eu falei assim, por que não, né? E a gente foi lá assistir esse primeiro culto de sexta-feira que o pastor falou. Mas a gente já foi nesse primeiro culto, já com a intenção. Já com a intenção. Com a intenção. Porque, Mari, a gente foi muito ferido. Quando a gente precisou sair, né, que a gente quis sair, a gente precisou sair de um ministério, a gente precisou transicionar. A gente foi muito ferido, a gente saiu um pouco chateado. Aí a gente foi para uma igreja em Laranjeiras, um pastor, cara, que pastor sensacional que cuidou da gente. Né? Não sei nem se eu posso falar depois, pastor Jean, se não pudesse falar, né, agora eu já falei. Pastor Jean, da Batista Eleve. Então, como aquele homem ali cuidou da gente, pastoreou a gente. Eu tinha desacreditado um pouco desse negócio de pastor, então... De ser pastoreado. De ser pastoreado, a gente não tinha isso, esse contato de pastor com ovelha. Então, o pastor Jean nos deu uma nova perspectiva de como que é pastorear pessoas, como que é viver com pessoas. Então, a gente passou 7 meses ali como se fosse 10 anos de aprendizado. Então, a gente fez uma faculdade ali. Eu acho que Deus estava preparando tudo, né? Deus tirou a gente de um momento de frustração. É claro que não foi só um momento de frustração, a gente teve momentos muito bons de crescimento. Mas chegou o momento, né? Isso. Então, aquela ferida ali do final, eu acho que Deus tratou em 7 meses em Laranjeiras. Então, a gente aprendeu muita coisa. Deus estava preparando a gente para levar a gente para a plenitude. E a gente tem tanta certeza disso que a gente consegue ver os frutos, né? Que bênção. E em relação aos frutos, né? Hoje vocês têm colhido frutos e isso é evidente. Como que é para vocês dois hoje viverem promessas, colher frutos que antes pareciam tão distantes assim? Acho que começou na nossa história, né? Quando o Senhor nos uniu. Deus trouxe a Vânia lá do Rio de Janeiro, né? Eu orava por uma esposa e Deus trouxe a Vânia lá do Rio de Janeiro, me pegou lá de Campinho da Serra, um bairro ali próximo à Serra Sede ali, e me levou para Jacaraípe, e eu conheci a pastora Vânia, conheci a Vânia. Na ocasião, quando eu olhei para ela, eu falei, vai ser minha esposa. Ela não sabia, não. Eu tava orando. Já profetizou. Eu orava, ela orou pouco, e Deus foi bom comigo, mas não foi tão bom com ela. Então, acho que começou aí. A gente não tinha noção do que Deus faria. Que bênção. A gente não tinha noção dos planos de Deus, né, para nossa vida, do que a gente vive hoje. Isso daí.
Pra gente, assim, se torna fácil quando a gente faz com amor pelo aquilo que a gente faz, né? Igual hoje a gente pode pastorear, né, a nossa família, Que né? bênção. Minha sogra, minha mãe, né, minha irmã, tá todo mundo junto ali, unidos em família, amigos, né, que vieram também somar com o ministério. Então, assim, é prazeroso, né? A gente Que está bênção. estamos vivendo a totalidade da promessa. Exatamente. E você vê que todo mundo cresceu. Sim, Acho que os nossos familiares, os nossos amigos, né, que vieram reunir junto com a gente e acompanham a gente há muito tempo, cresceram também, frutificaram, Legal. e a gente vê muito Deus nisso tudo, Que tá? bênção, né? A pastora falando que hoje vocês lideram família, né? Mostra que o maior ministério realmente é a nossa família em si, né? E sim. entrando nessa parte ministerial também, quais são os principais desafios que vocês tiveram até aqui, ministerialmente, Bom, juntos ali? para mim, o principal desafio que ela iniciou falando foi sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto assim, é desafiador, né? Porque a gente quer estar ali, quando a gente está num momento confortável, a gente quer colocar o nosso Uhum. pezinho para cima da cadeira e tá tranquilo, tá favorável. Mas quando o Senhor nos entregou, né, essa responsabilidade de ajudar como co-pastores, né, auxiliares em um ministério, é assim, agora eu tô tirando vocês da zona de conforto e tô levando vocês para a zona de confronto. A gente é confrontado, a Sim. gente é bombardeado dentro da gente, na nossa alma, na nossa mente, o tempo E querendo ou não, inteiro. é ali que a gente cresce, né? Exatamente. Então, isso vem fazendo a gente crescer a cada dia como pessoas, como seres humanos, né? Como pastores, né? Então, eu sou grato a Deus por isso e viveria tudo que a gente Sim. está vivendo, fazia tudo de novo, com certeza. Que Eu bênção. acho que o maior desafio é o nosso eu, a gente matar o nosso eu mesmo a cada dia, né? Que para mim é desafiador falar, estar em público, né? Então, assim, eu fui muito julgada, muito rotulada, assim, por eu ser mais quieta, por eu não ser aquela pessoa expansiva de chegar, de abraçar, de beijar. Isso não faz parte da minha cultura, acho que é cultural mesmo, de Sim. família, né? Assim, não que não recebi carinho. Recebi, mas não recebi carinho É a de sua toque. personalidade Isso, de ali, né? personalidade, assim, eu gosto muito de um tempo de qualidade, de ter amigos, de estar junto com os amigos, mas eu não sou uma pessoa de tanto toque. Então, esse é um desafio que muitas vezes as pessoas sentem, né? Essa carência de Uhum. achar, a Sim. pastora Vânia é altiva, né? Assim, não, mas eu tenho o meu jeito de amar, tenho o meu jeito de Uhum. cuidar. Então, é esse o meu eu que eu tenho que matar a cada dia, de estar em público, de estar com pessoas, já melhorei muito, né? Acho que é nítido, assim, com pessoas que convivem com a gente, mas eu acho que esse é o meu desafio maior, de estar em Uhum. público, de estar falando, de estar sendo julgada, de estar sendo criticada, mas assim, é um eu que a gente tem que matar a cada dia. O Senhor tem nos superado, temos buscado por isso também, né, Mari? E o Senhor tem feito. E é muito interessante você trazer até mesmo essa perspectiva, porque as pessoas elas pensam, né, que o pastor ele tem que estar sempre ali ativo, sempre tem que ser essa pessoa muito receptiva. Isso é muito legal, isso é muito interessante em Sim, si, mas Deus não deixa de escolher só porque a pessoa tem uma personalidade, né, um pouco Isso, mais introvertida em si, né? uhum, isso. E que bom que você disse sim ao seu chamado, ao seu sim, ministério, independente da sua personalidade. Isso deixa até para o pessoal de casa, né, que existem pessoas que acham que não podem exercer o ministério porque, eu sou mais introspectivo, eu sou mais introvertido, eu não consigo falar. Mas Deus escolhe quem Ele quer, né? sim. E que legal isso. E agora entrando um pouquinho mais nessa parte ministerial também, hoje a gente tem a Sexta Power, né? Que é coordenada aí pelo pastor Cleiton. Como que foi para você isso? Como que é feito toda essa coordenação da Sexta Power em si? E como que é para você hoje como pastor, ver os frutos que tem tido. Bom, a intenção da Sexta Power, é claro que começou no coração do nosso pastor, pastor David, quando ele me fez a proposta, né, para coordenar esse culto. Ele falou: olha, culto pode ser um culto sem formalidade, porque o culto de domingo é um culto formal, né, um culto para Uhum, famílias, é um culto muito que demonstra a identidade da igreja. legal. Mas a sexta-feira não. Quando a gente chegou era um outro nome, acho que era culto Broke, se eu não me engano. E o Senhor me deu esse nome aí, Sexta-feira Power. Então o intuito é Chique, né? Até em inglês. ser uma sexta-feira diferente, uma sexta-feira de derramar, de Que poder. benção.
e seria uma sexta-feira que seria um culto mais dinâmico, um culto sem formalidade, para a gente trazer pessoas, trazer pregadores. E com isso de trazer pessoas, trazer pregadores, né, a gente fez muita aliança com muitos homens e mulheres de Deus ali. E também a gente aproveita a sexta-feira para poder descobrir novos talentos, novos pregadores, né? A gente tenta sempre equilibrar, né, os pregadores de fora com os pregadores de casa. Legal. E a gente sabe que isso deu tanto certo que como o Senhor tem usado os pregadores de casa, como o Senhor tem levantado pessoas ali própria da plenitude, estão crescendo muito no chamado, Que muito bênção. na palavra. Então isso é um orgulho bom nosso, né? Meu e do pastor David ali. E a gente fica muito feliz quando Deus impulsiona alguém, quando Deus levanta alguém, porque não é todo lugar que é assim. Infelizmente, tem lugar que, se você crescer, vai gerar um ciúmes ministerial. É como se alguém não gostasse do seu crescimento. E eu não vejo isso ali na plenitude. Que bom. Né? Os pastores, nós, a gente fica muito feliz em ver Deus crescendo, impulsionando alguém. Então, a Sexta Power deu certo, nasceu no coração de Deus e a gente está muito feliz por isso, né? Que bênção, né? Você trazendo essa perspectiva, isso até lembra a gente sobre essa questão de líderes que levantam líderes, que não tem medo ali de multiplicar. E essa é a visão do reino, né? O evangelho, ele só chegou até a gente só conhece Jesus porque houveram pessoas que foram levantando outras pessoas em si, né? E eu queria saber de vocês, como que é para vocês hoje levantar pessoas, né? Hoje vocês foram pessoas que foram levantadas, né? Foram multiplicados, aí teve o pastor David que ungiu vocês como pastores. E como que vocês veem isso de multiplicar também outras pessoas? A pastora Vânia, né, por um tempo foi também líder aí do Ministério das Escolhidas. A gente vai falar um pouquinho melhor depois sobre isso, mas é um ministério muito grande, então eu queria ver de vocês, como que é isso? Ver outras pessoas que também estão sendo levantadas através de vocês, que são um canal do céu. Eu acho que ninguém trabalha sozinho, né, Mari? A gente precisa, né? Grande é o chamado, né? Poucos são os ceifeiros. E, tipo assim, a gente precisa de pessoas para trabalhar ao nosso lado, fazer, botar para fazer, né? Então, assim, eu tenho muita facilidade, assim, de ensinar as pessoas, né? Assim, mulheres, assim, eu gosto mais de colocar elas lá para fazer, né? Tá na frente da câmera, não por covardia de estar assim, não, mas assim, por vê-las se despontarem, por vê-las crescendo, se desenvolvendo. Então, assim, eu acho que a gente precisa de fazer isso. Ninguém trabalha sozinho, como eu já falei. Hoje a gente tem os nossos pastores, né, que honram também muito as nossas vidas, nos ensinam muito, colocam a gente para fazer. Você, não, pois eu acho que isso não é meu chamado. Não, você faz, você consegue, vai. Então, assim, ele coloca a gente para cima, então a gente tem aprendido isso também com ele, né? Mari, ninguém começa grande, né? Exatamente. Eu acho que uma pessoa poderia ter começado grande. Jesus, ele poderia ter vindo como um homem já adulto e cumprir o ministério, não teria problema nenhum. Mas ele decidiu vir pequeno, vir uma criança e crescendo, passando por todos os processos até chegar à tua fase adulta, sendo batizado e começando seu ministério. Então, acho que as pessoas ali que estão começando com a gente tem muito prazer em colocar para se desenvolver, para que cresça, porque o ministério não é só para gente, então não é função nossa exercer ali o ministério para fazer a igreja crescer, assim, entre aspas, mas o nosso papel, o nosso chamado como pastores é alavancar pessoas. A gente foi chamado para isso, enxergar nas pessoas o potencial que elas têm e assim, e a gente servir de apoio para que elas cresçam. Então, o pastor fez isso conosco e a gente precisa fazer isso com as pessoas e assim o ministério vai crescendo pelo poder do nome de Jesus. Que benção. E antes da gente encerrar, né, você trouxe pra gente uma frase,
ao compartilhar um pouco dos desafios que você teve, né, sobre essa frustração ministerial, né, que vocês tiveram que passar por isso, e vocês venceram isso, e hoje a gente vê uma geração muito frustrada ministerialmente. Hoje a gente vê pessoas, né, que saíram da igreja e têm um certo receio de voltar, pessoas que têm esse bloqueio emocional. Eu gostaria que você deixasse, vocês dois, né, na verdade, uma mensagem para essas pessoas que um dia já foram ativas no reino de Deus, pessoas que hoje estão no reino de Deus, mas são bloqueadas emocionalmente de exercer esse ministério, e através até mesmo do exemplo de vocês que hoje estão aqui como pastores e venceram essas frustrações, deixasse uma mensagem para essas pessoas que também passaram ou estão passando por isso. Quer começar? Não, pode falar. Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que o inimigo de nossas almas sempre está tentando nos bloquear e nos parar. A gente entende que os desafios sempre vão vir para nos trazer medo, né, para fazer com que a gente desista do chamado, desista do ministério. E hoje eu entendo isso de uma forma mais ampliada e a gente conseguiu vencer. Porque se a gente ficasse há um tempo atrás paralisado, reclamando, né, a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje. Então a gente decidiu, né, não olhar para as frustrações, não olhar para os desafios, mas transpor cada dificuldade que vem, que bate na porta. Não é todo mundo que a gente vai agradar, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? A gente vai errar no ministério, porque é uma frase que eu sempre uso, né? Só erra quem faz. Quem não faz nada sem condições de errar. Então a gente sempre vai querer fazer, sempre a gente vai estar fazendo, então a gente vai errar, né, pela intenção de querer fazer, né? E ter sempre a certeza, a gente não vai agradar todo mundo, mas a gente precisa, né, transpor nossos medos, né, os desafios. É para fazer a gente crescer, e a gente não deve se deixar se bloquear por nada, porque a gente precisa avançar, né? O evangelho precisa avançar. O evangelho conta conosco, o evangelho conta comigo, conta contigo, Mário. O evangelho conta conosco, em nome de Jesus. Eu acho que tudo faz parte do propósito e do processo, né? A gente precisa passar pelo processo, né, para alcançar o nosso propósito. Então, eu acho que isso que a gente sofreu, essa frustração, tinha parte nesse propósito. A gente não pode esmurecer quando vem o processo de dor, o processo de ser magoado. Você não pode entrar no seu casulo e ficar ali, né? Até o prazo do casulo tem um prazo para você sair dele. Então, a gente precisou de passar por esse tempo, por essa reforma, para a gente estar alcançando voos altos que a gente está nesse processo agora. Que bênção. Gente, eu sei que foi um período muito curto, mas foi muito proveitoso, né? Ouvir de vocês um pouquinho essa experiência. E que experiência legal. Eu quero ouvir mais, né? A gente vai ter mais oportunidades. Mas antes, agradecer pela participação de vocês no nosso podcast. É muito bom a gente ouvir essas experiências, e eu acredito que o pessoal de casa que também está ouvindo e tem também grandes exemplos para se espelhar, e glória a Deus por isso. E a gente vê que o reino de Deus é feito por pessoas assim como vocês, que passaram por processos, estão aqui e disseram sim para o seu chamado, né? O pessoal de casa que está nos acompanhando, continua, né, curtindo, comentando e compartilhando, para que a gente consiga alcançar mais vidas, né? Vocês querem finalizar falando alguma coisa? Amém. Mário, deixar uma palavra, deixar uma mensagem para quem está ouvindo. A gente é da plenitude, ou está no ministério, talvez frustrado. Nós chegamos no Ministério Plenitude sem a intenção, vamos chegar lá para crescer, não. A gente chegou, pastor, a gente está aqui para ser pastoreado. A gente queria ficar nos bastidores ali, mas o Senhor viu na gente, né, o potencial, e fez a gente crescer. Assim como nós chegamos e nós crescemos, você está num lugar que Deus te proporciona o crescimento, e os pastores têm prazer que você cresça. Então, se entrega, que Deus vai fazer você crescer no melhor tempo, o tempo favorável dele. É isso aí. Que bem. Fique com Deus, e a gente está à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.